vez cumprimentando os presentes, a mesa, doutor Sérgio Varela, a presidência da mesa, a doutora Daniela Guzmão, meu amigo, colega de embates, debates e de convívio, doutor Faro. Não sei, vou atender às expectativas da doutora Daniela Guzmão, mas a manifestação do CAD, de número 38, do conselheiro, enfrentou efetivamente a questão de saber da interação entre os ramos, os dois segmentos do direito público, o direito tributário com o direito econômico, o direito econômico na questão do equilíbrio concorrencial e o direito tributário pela via da desoneração. Acho que se extrai daí, para além da análise mais específica, um aspecto que eu acho que é fundante e que eu vou procurar fazer referência um pouco mais adiante, mas que antecipo, dizendo que, digamos, provoca aqueles que entendem que a questão tributária, estamos aqui num ambiente de discussões essencialmente tributárias, a questão tributária, ela se encerra na boca do cofre. Isso reboca ou se apoia em concepções que, ao meu modesto entendimento, dada a plurivocidade das questões tributárias, entendimento, a percepção que não é possível mais se manter, de que o fenômeno tributário, ou por que o fenômeno tributário, ele é multifacetado. Ele tem expressões que são de natureza política, ele tem expressões de natureza econômica, por razões evidentes, e ele tem expressões, ou tem expressão, de natureza jurídica. E aí a coisa toda se impõe pela via da necessária abordagem interdisciplinar. Quero, antes, porém, de avançar um pouco mais nessa nossa instigante temática, observar o seguinte: o presidente do Conselho Federal da Ordem, doutor Marcos Vinícius, fez uma observação que eu acho que é relevante. Eu vou pedir licença aos senhores e senhoras para passar um sublinhado. De fato, nós estamos comemorando um momento que é muito singular. Nós temos 25 anos de uma Constituição republicana, o que é um fenômeno de longevidade em termos republicanos. Não vou comparar com a Constituição imperial, mas faço votos que alguém depois de nós possa fazê-lo. Eu lembro que há 5 anos atrás eu fui convidado para participar de um evento similar a esse aqui, na Fundação Konrad Adenauer, a Konrad Adenauer Stiftung. E lá, nessa ocasião, lembrei, e não me esqueço, do comentário, ou dos comentários que eram feitos, rememorando o advento da própria Constituição, os comentários que eram feitos quanto à ingovernabilidade prometida,
ao absurdo que era aquele texto em termos de, digamos, marca de superação, marca de vetustez até, ela já teria nascido velha, a Constituição. E eu lembro bem de uma observação que levantei dos anais das discussões constitucionais, em seguida, que era do senador, finado senador Roberto Campos, brilhante senador Roberto Campos, diplomata, que dizia mais ou menos o seguinte: a Constituição brasileira ela é satisfatoriamente libertária, elogiosamente libertária no campo político, e aí terminavam os elogios. Ela era comoventemente pretensiosa no campo social, e aí definitivamente começavam as censuras. E cruelmente liberticida no campo econômico. Quero crer, e acho que os senhores todos concordam, que é um organismo vivo, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser trabalhada. E na ocasião a que fiz referência, me lembrei de um jurista, estávamos lá em meio a pessoas que representavam a nação alemã, brasileira também, evidentemente, e lembro de ter levantado os incentivos dados pelo professor Konrad Hesse, que dizia, basicamente, o seguinte: é preciso ter vontade para a Constituição, é preciso ter vontade pela Constituição. Então, é um exercício permanente, é um exercício perene, este de fazer com que o texto constitucional, em todas as suas províncias, em todos os seus campos, o texto constitucional se afirme e se confirme. Entendo dessa maneira, inclusive para poder perceber que uma discussão como essa aqui, ela se faz possível. Há muito pouco tempo atrás, não seria possível, evidentemente. E aí, nesse sentido dialogal, eu ainda, antes, efetivamente, de entrar no tema, eu quero dizer o seguinte: ouvi com... Não é um debate, tá certo? Exatamente. Mas ouvi com muita atenção, e é quase que uma luta inglória responder às questões que são propostas ante a questão da fazenda pública, mas, a propósito da questão do desequilíbrio concorrencial, eu entendo que algumas observações precisam ser temperadas, elas precisam sofrer um colorido um pouco mais matizado. A preocupação de se responsabilizar um sócio ou um representante legal não tem a ver com uma empresa que se mantenha cumprindo as suas obrigações. Ela não é isso. A ideia de você ter a designação de um representante aqui no território nacional se faz para que não transformemos o Brasil numa lavanderia. Esse é que é o propósito essencial. Para que não transformemos o Brasil em alguém que tem que ser cobrado em foros internacionais, como foi o Uruguai. Então, esse é um ponto que é essencial. Acho também que a questão da responsabilização por ato administrativo inconsequente, ele está de pé, mas não é de hoje, ele está de pé desde os albores de uma civilização ou de uma nação que se entenda como civilizada. Ato inexistente é diferente de um ato que seja anulável ou até de um ato que seja nulo. Responsabilizar a fazenda pública por um ato que seja inconsequente é perfeitamente cabível e não vejo razão para que não se faça. O meu trabalho, por exemplo, como procurador público, é não deixar que a cidadania seja esbofeteada também, ouviu? O meu trabalho como procurador público é, na verdade, cobrar de quem deve, cobrar bem de quem deve e não mais do que isso.
Agora, as patologias têm que ter tratamento adequado. Então, eu acho que é essencial que se observe isso. E se o custo da fiança bancária ele é oneroso, melhor então que se façam os depósitos. Melhor que se façam os depósitos. Aliás, eu quero dizer o seguinte, muito se fala do resultado do impostômetro, já que procuraram verificar o do sonegômetro. Eu acho que é importante. Estou aqui na presença de alguns colegas, procuradores públicos federais, procuradores públicos municipais e procuradores públicos federais, um dos quais ex-presidentes da nossa gloriosa representação corporativa, que foi o idealizador do sonegômetro. Até o fim do ano, 300 bilhões, ante os 50 bilhões de depósitos. 300 bilhões de sonegação. E se tem dúvida do cálculo, bom, aí nós podemos discutir por dentro. É mais ou menos a mesma sistemática do que gerou o impostômetro. Fazer superávit primário, mas não é o que se pede de um responsável administrador financeiro ou do Tesouro Público. Mas não vejo qual é a questão, sinceramente, não vejo qual é o problema. O problema, sim, é deixar de pagar tributo que é devido, porque, a propósito, desequilibra a concorrência. Mas, indo ao que realmente nos interessa, agora, eu digo no que diz respeito a mim agora, nesse momento, e data máxima vênia dos que realmente defendem com a precisa veemência posições diferenciadas, eu quero dizer o seguinte: o que é livre concorrência? Vamos tentar entender rapidamente, porque, bom, enfim, o tempo é muito curto. O que é livre concorrência? O que é efetivamente equilíbrio concorrencial? E eu peço aos senhores que não se assustem e sejam condescendentes comigo. Livre concorrência pode ser, inclusive do ponto de vista jurídico, porque filtra juridicamente a questão. Livre concorrência pode ser problematizada do ponto de vista jurídico-econômico também. Não do ponto de vista do direito econômico propriamente. O que eu estou propondo é que examinemos a coisa do ponto de vista de algumas figuras que são próprias da ciência econômica, mas que têm filtragem pelo direito de um modo geral. Do ponto de vista, então, desse viés, do ponto de vista jurídico-econômico, a livre concorrência diz de perto com a questão da eficiência da produção ou na produção, da eficiência dinâmica, chamada eficiência dinâmica, e também da eficiência propriamente dita, da eficiência alocativa, que é você ter, de forma correta, o posicionamento dos seus fatores de produção. E aí, quando falo de eficiência, posso pensar em termos jurídicos, tanto em Pareto, os senhores conhecem bem, em Caldor e etc. A questão da livre concorrência economicamente ainda pode dizer de perto de alguma coisa que tem a ver com o denominado custo de transação. Acalmem-se. O custo de transação no sentido, especificamente no sentido da contratação, da formação de contrato. Custo de transação, para quem opera no mercado, é, por exemplo, buscar a melhor informação sobre aquilo e com quem vai contratar, é fazer o melhor contrato, é o processo como um todo de acompanhamento do contrato e realização desse contrato. Isso, do ponto de vista do direito privado, tem uma importância inquestionável. E, mais diretamente, no que diz respeito ao direito econômico constitucionalizado por nós, é a questão da denominada falha de mercado. E por que isso daí
tem importância? Na medida em que alguém ganha vantagem artificiosa em termos concorrenciais, ele distribui situações que deveriam ser assumidas por esta empresa ou por este operador, ele distribui para quem não participa daquela relação privada ou daquela relação contratual. E aí temos casos diversos, típicos. Nós temos os casos que dizem respeito a, por exemplo, a poluição, mas também temos os casos daqueles que simplesmente deixam de cumprir com as suas obrigações fiscais, as suas obrigações tributárias. Alguém que entende que é direito dele se auto-organizar com base no seu direito de livre iniciativa ou no seu direito de livre contratar, alguém que entende que esse direito ele não tem limitações e que é possível você buscar situações que sejam mais apetitosas em termos de relação jurídico-tributária, aquele que entende isso como um direito absoluto, direito de não pagar tributo ou de fazer interpretações que sejam audaciosas, digamos assim, esse distribui externalidades, ele distribui para o concorrente alguma coisa que deveria assumir por si mesmo. A vantagem é óbvia, Em termos jurídicos puros, é preciso problematizar essa questão observando o seguinte ponto. Cabe não confundir livre concorrência com livre iniciativa. A livre iniciativa, ela é a premissa, é a base a partir da qual se pode imaginar um regime de mercado onde deva prevalecer a livre concorrência. Enquanto a livre iniciativa está colada com a noção de liberdade, a livre concorrência está colada com a noção de igualdade. Elas se relacionam, elas se correlacionam, elas têm uma relação que é circular. Se a livre iniciativa é a base, a livre concorrência deve condicionar a livre iniciativa. A tendência do operador de mercado, do que empresaria, é maximizar a sua posição de mercado, indo até o limite do monopólio. Essa é o paroxismo da situação, é o limite, é o monopólio, é você extirpar do mercado qualquer concorrente seu. Se um condiciona o outro, os dois princípios, as duas noções, se refletem, mais uma vez, em termos de igualdade, no equilíbrio concorrencial. O que eu quero dizer é que há uma discussão também acerca do papel que o equilíbrio concorrencial, ou a livre concorrência, deve assumir em termos constitucionais. No Brasil, a doutrina majoritária, aliás, eu diria que eliminou a concorrência. No Brasil, a doutrina majoritária entende que, não obstante não ser a livre concorrência e o equilíbrio concorrencial como um valor em si, na medida em que é preciso instrumentalizar outros valores, por exemplo, o desenvolvimento econômico, ainda assim, a majoritária doutrina não se abre para a noção, por exemplo, de que eu posso preferir conviver com uma situação monopolística, incentivar uma atuação monopolística em termos propriamente de desenvolvimento. No Brasil, em termos constitucionais, doutrinário-constitucionais, científico-constitucionais, não há espaço para esta segunda noção, muito embora
muito embora em outros regimes constitucionais isso seja possível. Lembro-me até, isso é uma citação frequente, em que, a certa altura, doutrinadores do ramo econômico e do ramo jurídico nos Estados Unidos subscreveram uma missiva, uma correspondência à presidência, sugerindo que a noção de equilíbrio concorrencial de forma absoluta, ela deveria ser rejeitada, sob pena dos Estados Unidos perderem competitividade. Um dos subscritores, para que se entenda o conteúdo forte desse documento, foi o Friedman e o outro Posner. Então, não estamos falando de curiosos. O equilíbrio concorrencial, em termos de tratamento jurídico-legal, ele, todos sabemos, e eu quero relembrar, começou com um ato, ou por outro, uma lei muito antiga, eu estou falando em termos internacionais, há um debate se seria uma lei americana ou uma lei canadense, mas o mais interessante é que, nesse debate, quando se propugnou por uma legislação específica para combate a cartéis, trusts e equivalentes, monopólios, o debate subsequente se deu em termos quase que políticos, porque se dizia o seguinte: a legislação é excelente, só não vai ser cumprida. Tamanho é o poder dos operadores. Essa é uma questão que eu acho que reforça a noção da necessidade de entender tais fenômenos como tendo aspectos múltiplos, inclusive tratáveis em termos de ciência política também. Bem, no Brasil, nós sabemos que o tratamento ele se volta, ora, para a estrutura, ora, para a própria conduta, e sabemos que a evolução constitucional dessa temática da concorrência, ela já vem, pelo menos desde a Constituição de 34, vem passando por todas as constituições. Mesmo a Constituição da ditadura varguista tinha uma previsão que tratava, os senhores sabem, só para relembrança, tratava da questão da livre ou da iniciativa privada, da livre iniciativa, e, naquele momento ali, criaram-se algumas figuras administrativas que permitiam o acompanhamento de práticas lesivas e abusivas em mercado. Bem, tratamos, e de lá para cá, não preciso dizer, viemos já no regime da Constituição de 84, um reforço da criação, ou um reforço da figura do CAD, até que chegamos na criação do denominado SuperCAD. Leva esse nome, nós sabemos, por conta da capacidade de operar, de reprimir condutas que sejam traduzíveis como abusivas em termos mercadológicos. E chegamos, então, diante da situação em que, bem lembrado pela nossa presidente, o CAD disse que práticas tributárias ou de política tributária podem efetivamente afetar a concorrência. Há alguma novidade verdadeiramente nisso daí? Sim, o pronunciamento ele é inovador. O trabalho, o voto, a manifestação do conselheiro, ele é inovador e se extrai como suma exatamente este aspecto fundante. A tributação ela pode afetar a concorrência. O tratamento efetivo do combate ao abuso, em termos econômicos, jurídico-econômicos, a interface com a tributação, para alguns doutrinadores, na verdade, colocam esses doutrinadores como sendo uma discussão despicienda, porque seria uma obviedade. O reflexo disso, no entanto, a importância disso, no entanto,
é que, não obstante se tratar de uma evidência por si mesma, a majoritária doutrina entende que, a partir de agora, ou a partir de determinado ponto, é preciso ter atenção para as repercussões tributárias no âmbito concorrencial. Não se pretende uma concorrência absolutamente equilibrada, mas se pretende uma mitigação das, digamos, práticas que seriam mais abusivas. A questão que se põe, efetivamente, é que é o seguinte: ainda há parte da doutrina, eu repito, que entendem, ou parte da doutrina, perdão, que entende que o fenômeno tributário, ele termina na boca do cofre. Nós já vimos que isso é, a rigor, uma impossibilidade. É raro encontrar uma decisão judicial que, por exemplo, julgue a qualidade constitucional de dada exação a partir da noção do emprego daquela verba, do desvio, da predestinação ou do desvio de finalidade. Isso é uma situação basicamente raríssima. Tanto um fenômeno, ou o mesmo fenômeno, analisado sob uma ótica, a ótica econômica, quanto analisado o mesmo fenômeno sob a ótica tributária, demanda uma postura que não é comum a nós, juristas, que é uma postura de abertura para essas outras províncias ou outras searas. O que eu estou tentando dizer com isso? Não estou propondo que se pretenda uma espécie de transdisciplinariedade, a criação de uma nova disciplina. Nem ninguém propõe isso, na verdade. Ou, por outra, minoritariamente se propõe. O que se propõe é que, quando se for fazer a análise de dado fenômeno tributário, se aproprie na análise de noções que seriam próprias de outros campos de conhecimento, como, por exemplo, esses que nós falamos, teoria de custo de transação, ou a própria noção de afetação da concorrência. Isso pode levar o nome, segundo alguns, de interdisciplinariedade. Esse, segundo o professor Schwerer, acho que é importante citar aqui, pelo menos alguns doutrinadores que acompanham essa noção. Em outras palavras, a tributação, por ser um fenômeno intersistêmico, deveria ser analisada sob esta ótica inovadora. E quando eu disse que não havia nenhuma novidade em termos doutrinários puros, eu acho que seria de justiça. Os senhores lembram do material, do texto, um opúsculo, mas de valor inquestionável, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, onde ele discute o conteúdo jurídico do princípio da igualdade. A certa altura é possível flagrar isso lá no seu pequeno livro, gigante pequeno livro. Ele, depois de tentar traçar o nexo de causalidade, do descrime, a pretensão de discriminação, a análise constitucional disso daí, da rigidez constitucional, o professor, em certo momento, ele diz lá, com todas as letras, olha, o fenômeno ou uma questão tributária, ela pode afetar diretamente, frontalmente, a questão concorrencial. E aí, nós, doutor Varela, já naturalmente devo me encaminhar para as conclusões. Em 2003, nós nos deparamos com uma situação que é de importância singular para quem se debruça sobre essa interseção, que foi a Emenda Constitucional 42. A Emenda Constitucional 42, que, na realidade, encartou em nosso texto constitucional a noção da possibilidade de adoção de critérios especiais de tributação para combate aos desequilíbrios constitucionais. Ela fez mais do que isso, essa emenda constitucional. Ela colocou topograficamente, rivalizando ou acompanhando
com o princípio da capacidade contributiva. Eu estou me apropriando aqui da doutrina de um professor emérito que virá falar aqui na parte da tarde, professor Greco, que diz que vero princípio é aquele que está no capítulo dos princípios. Limitações tem conteúdo principiológico, mas tem uma polarização diferenciada. Se o princípio é um mandamento de otimização, vero princípio, até aquele momento, é o princípio da capacidade contributiva. Com o advento do artigo 146A, nós temos o que o professor Ávila, muito citado aqui antes, define como sendo uma disposição que, ao mesmo tempo, reboca um princípio, uma regra e um postulado, isto é, um sobreprincípio. Este que serve para fins de interpretação. Este artigo 146A, ele é explícito em dizer, com uma redação um tanto trôpega, explícito em dizer, no setor da Constituição, que trata da tributação, que a tributação pode adotar critérios especiais para combater desequilíbrios concorrenciais. O que eu acho que é relevante ponderar a essa altura? Uma fonte de desequilíbrio concorrencial medonho ou medonha é exatamente a de não se pagar tributo por razões diversas. Eu não sinonizo sonegador com o inadimplente, não faço isso. Mas me aproximo da doutrina que entende que desenhos artificiais empresariais, auto-organização que apontem para esquemas tributários que são ousados, eles não são juridicamente sustentáveis. Mais do que isso, eles são juridicamente inconstitucionais. Eles não podem prevalecer. Essa noção diz de perto com o abuso de direito, o abuso de formas. Não por outra razão, e eu peço a paciência dos senhores para observarem isso, nos países onde o capitalismo é aplicado de maneira a mais franca, essa discussão está superada desde os anos 30 do século passado. Desde os anos 30 do século passado. A auto-organização sem limites, a auto-organização sem condicionantes constitucionais e principiológicas não se mantém de pé em nenhuma pátria que se organize ou que se entenda como uma pátria que respeite a livre iniciativa, a livre concorrência e o equilíbrio concorrencial. Pode-se adotar um esquema de planejamento tributário abusivo que seja, ousado que seja, abusivo jamais. A legislação de imposto de renda, por exemplo, vou pegar a pátria do capitalismo, em que pese a fustigação que o presidente Barack Obama vem sofrendo, sendo acusado de socialista e outras bobagens. Vamos pegar essa daí. O sujeito pode se organizar, ele propõe, se quiser, e submete à autoridade administrativa fiscal se quiser. Em querendo, é quase uma solução de consulta. Está aprovado, ele pode fazer. Se não for aprovado, ele não pode fazer. E se não submeter, é por conta de risco próprio. Isso para demonstrar aos senhores, eu falei de um país. Qualquer esquema de planejamento tributário tem tratamento em qualquer país civilizado do mundo. Não é direito do contribuinte, até porque seria uma contradição em termos, não contribuir. Não é direito do contribuinte simplesmente dizer que não vai pagar. Eu compreendo todas as mazelas que foram apresentadas aqui pelos brilhantes expositores que me antecederam, irrespondíveis em grande medida. Mas não é direito simplesmente dizer, olha, eu não vou pagar. Não é assim que funciona em lugar nenhum do mundo. Desde a Alemanha, com a sua noção de abuso de direito, passando pelos Estados Unidos, com a noção de propósito negocial ou de resultado final, step transaction e etc., na Grã-Bretanha, em lugar nenhum do globo, os senhores vão falar, peraí,
mas o senhor está falando da common law? Não, não, não. Então, me desculpe, falei um pouco da Alemanha, mas podemos falar da Espanha também, podemos falar da França. Em lugar nenhum do globo se faz esquema de planejamento tributário achando que é um direito, ou sob o pretexto de que norma tributária é norma de rejeição social. Ora, como é que é possível qualquer organização estatal ou social se manter sem contribuição? Aliás, alguém disse aqui, o fenômeno tributário é o que inaugurou o constitucionalismo. Não é por razão diversa. Se contribui, se exige a contribuição, mas se respeita também o contribuinte, é óbvio. Então, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, a impressão que me passa, e é um pensamento que, a exemplo do doutor Bichara, eu quero apenas levar à reflexão, que é o que eu tenho feito há algum tempo sobre essa temática. Acho que, com o advento do artigo 146-A da Constituição, nós temos hoje positivado, e nos altiplanos constitucionais, um princípio que é tributário, mas que se refere à concorrência equilibrada. Eu, só para finalizar, quero dizer para os senhores o seguinte, a OCDE publicou um estudo recente, me chamou a atenção uma colega que é especialista na matéria, a doutora Mônica Rodrigues Rocha, dizendo o seguinte, olha, está lá, o texto está na internet, os senhores certamente já conhecem, então só para relembrar, que foi levado para o G20, aliás, dizendo o seguinte, olha, a erosão da base, o adiamento do pagamento de tributo a pretexto de auto-organização, isso está lá no plano de ação que eles propuseram para o G20. Essa erosão ela tem que ser combatida, eles dão 15 sugestões, mas ela tem que ser, e adota como premissas outras tantas, não pode deixar de reconhecer que o desequilíbrio concorrencial diz de perto da simples atitude de inadimplir com as suas obrigações fiscais tributárias. Discutir o tributo é direito, não há dúvida quanto a isso. O que não é direito é o contribuinte se auto-organizar de forma abusiva a pretexto de que está defendendo um direito individual. A nossa Constituição, e de boa parte do mundo, rejeita esse individualismo exacerbado. Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela paciência e talvez pelo exagero de veemência aqui. Muito obrigado.